Isso mesmo. O robô Spy, ele analisa todos os ativos do seu MetaTrader, buscando oportunidades. E além de realizar trades de forma 100% automática, ele também pode te avisar no seu Telegram quando existem oportunidades nos ativos analisados. E ele pode ser utilizado em qualquer ativo ou corretora de sua preferência. Tá? Com a sua senha de acesso, pode usar em todas as suas contas, seja na B3, seja no Forex, criptomoeda, conta Cent, qualquer ativo de sua preferência. Então vamos lá. Vamos agora aprender como utilizar o robô Spy, quais as funcionalidades que ele tem do começo ao fim. Vamos começar aqui pelo painel. Tá? Então você tem aqui a quantidade de ativos que estão sendo analisados no momento, qual o tempo gráfico que está sendo analisado. Então você pode colocar aqui num tempo gráfico diferente do que estiver sendo analisado. Não tem problema, você vai configurar isso no robô, tá? Qual é o resultado total, somando todas as compras e todas as vendas, e aqui o resultado separado entre compras e vendas, tá? Você tem o resultado fechado do dia, da semana, do mês e total, a data de hoje, o horário do servidor da corretora, no Forex o horário é diferente do nosso horário local, né? E quanto tempo falta para abrir o próximo candle, sendo que o candle, levado em consideração, é o tempo gráfico de análise. Antes de nós avançarmos para as configurações dele e também visualizar na prática como ele funciona, vamos entender como que eu faço para instalar o Spy. Então, você vai acessar aqui o seu MetaTrader, vai clicar em Ferramentas, Opções, aí você vai clicar aqui em Expert Advisors e vai marcar essa caixinha. Então, você vai digitar www.seurobottrader.com e embaixo api.telegram.org, tá? Exatamente dessa forma. Perceba que não tem HTTP, não tem //, nada. É dessa forma aqui. Você vai digitar, vai dar OK, tá? E então você deverá preencher a sua senha. Quando você arrasta o Spy para o gráfico, você precisa preencher aqui, nesse campo, a sua senha que você recebeu após ter efetuado a sua compra, tá? Se você preencheu a senha e ela está liberada, quando você pressiona OK, o robô ficará no gráfico e funcionará normalmente. Caso não esteja liberado, ele vai dar um erro, como vocês podem ver agora na imagem. Olha só. Lembrando que você pode utilizar o Spy em qualquer uma das suas contas, tá? Então, basta você preencher a senha que ele vai funcionar. Pode ser em qualquer conta, em qualquer ativo. Na prática, como que funciona o robô Spy? Quando você pressiona Ctrl U no teclado, aqui no MetaTrader você consegue observar todos os ativos que existem aí disponíveis para você operar, né, na sua corretora. Porém, para você analisar todos esses ativos em um robô convencional, você precisaria abrir o gráfico um a um, tá, e colocar o robô para analisar um a um. Com o Spy não é necessário. Com o Spy, você apenas vai arrastar o robô para um único gráfico, tá? E ele vai analisar todos os ativos que estiverem disponíveis no seu MetaTrader. Se você não quiser que ele analise todos, é simples. Basta você deixar habilitado apenas os ativos que você quer que ele analise, tá? Para você habilitar, é só dar um duplo clique, ó, ele fica dessa cor, está habilitado. Fora, não está habilitado. Se você quiser também visualizar de outra maneira, sem ser Ctrl U, você clica em Exibir. Eu acho até mais fácil, tá? Observações de mercado. Esses são os ativos que estão disponíveis no seu MetaTrader. Eu não quero analisar todos eles, não quero operar todos eles. Beleza, é só você deletar os ativos que você não quer analisar, tá? E deixar apenas os que você quer analisar. Agora vocês vão se surpreender com o recurso que tem no Spy. Você pode deixar aqui vários ativos habilitados, não tem problema, tá? Então eu posso habilitar vários ativos. Eu não preciso, por exemplo, vou habilitar só os que estiverem com spread pequeno e tudo mais. Não precisa fazer isso. O Spy ele tem um recurso que ele vai analisar todos os ativos, só que só vai executar trade num ativo que tiver no máximo determinado valor de spread. Ele não vai sair operando todos os ativos. Ele vai operar só o ativo que estiver dentro das características que você quer operar. Então, você pode determinar o seguinte: qual é a margem que o ativo deve exigir no mínimo e no máximo,
tá? Para que eu realize um trade? Por quê? Eu não quero operar um ativo que exija muita margem. Então, você pode determinar essa característica do ativo. Eu quero operar um ativo que esteja exigindo, no máximo, 50 centavos de spread, 10 centavos de spread. Você pode também determinar essa característica. Dessa maneira, o SPY ele não vai sair operando todos os ativos. Só vai operar os ativos que estiverem com aquele spread e que exijam, no máximo, aquela margem que você definiu. E veja como é fácil configurar. Quando você coloca o SPY no gráfico, ele aparece os parâmetros, né? Então, você vai determinar as características do ativo aqui, ó, no parâmetro gestão operacional. Então, qual é o spread máximo em valor financeiro que você pretende, né, operar? Eu quero operar no máximo se o ativo tiver 15 centavos de spread. Tudo bem, se o ativo tiver mais do que isso de spread, ele não vai executar o trade inicial nesse ativo. Qual é a margem mínima que o ativo tem que exigir e a margem máxima? Tem ativos no MetaTrader, dependendo da corretora, que aparece a margem zerada, tá? Só que para consulta por meio de robô. Aí, quando você vai operar, o ativo exige 10 dólares, 15 dólares. Então, é muito importante você determinar aqui uma margem mínima e máxima, tá? Sendo que a mínima, o ideal é que ela não seja zero, seja pelo menos 0,01, porque daí os ativos que têm uma margem zerada, eles vão ser ignorados e não serão operados. É claro, né, se você vai analisar todos os ativos do MetaTrader, você pode acabar executando muitos trades ao mesmo tempo. Isso pode exigir muita margem, você pode também se expor muito. Então, o que você pode fazer? Você pode determinar uma quantidade máxima de posições que você pode ter de compra e de venda. Eu só posso ter no máximo 10 posições de compra, 10 de venda. Se passar dessa quantidade, não quero mais que abra novas compras ou vendas. Ele vai respeitar isso aqui, tá? Ele também vai analisar o limite de ganho e perda para as posições que estiverem abertas. Se atingir determinado valor financeiro, as posições abertas, ele fecha tudo a mercado. É claro, né? Você tem aqui a gestão de risco diário, limite de ganho e perda diário. Ao atingir esses limites, ele para de operar. Se deixar zerado, é sem limite, daí ele ignora. Temos também a estratégia, né, que é baseada no seguinte, na distorção da média móvel. Como assim? O indicador que é utilizado no SPY é a média móvel tradicional, tá? A média móvel simples. Você pode determinar o tempo gráfico que você quer analisar e pode determinar qual é o percentual de distorção que vai ser analisado. O que vem a ser a distorção? Tá? É quanto que o preço atual está distante da média. Tá? Então, como que eu faço esse percentual? Né? Eu pego o valor da média e pego o valor do preço atual e divido um pelo outro. Então, eu digo assim, olha, o preço atual está subindo 5% em relação à média. Está caindo 5%. E nesses momentos é que eu posso fazer o trade. Eu posso entrar a favor da movimentação ou contra a movimentação. Então, se o preço está subindo em relação à média, tá? Eu posso determinar se eu entro comprado, que é a favor, né, da distorção, ou entro vendido, contra a distorção, buscando a correção do movimento. Tá? Essa distorção que eu estou falando é o que chamamos de delta. Okay? Então, quando nós falamos assim, 0,03 significa 3%, 0,05, 5%, 0,10, 10%. Se eu colocar 1, é 100%, ok? Então, vamos ver aqui na prática como funciona a estratégia. Eu quero analisar a média móvel diária de 20 períodos, tá? E eu quero verificar a distorção de 10%. Caso ocorra essa distorção, eu vou entrar contra a tendência, ou seja, buscando a correção do movimento. Então, olha só, estou aqui rodando agora um backtest, tá? Em Bitcoin, gráfico diário. Vamos ver aí se ele dá a distância aí de 10%. Caso ocorra, tenho que entrar no trade contra a tendência. Olha só o que aconteceu. Ele tomou uma distância aqui de 10% em relação à média. Como eu sei que é 10%? É simples. A média está em 43.920, né? 900 e pouquinho. E o preço foi lá no 48 mil.
Então, 48 mil divididos por 43 mil. 48 por 43, 1,11. Então, ó, 11% aqui de distorção. Nesse momento, ele entrou vendido, tá? Numa distorção aí superior a 10%, que foi o que eu configurei. Agora, imagine você fazer essa análise de distorção em vários ativos ao mesmo tempo. Sensacional, né? Agora, nós vamos determinar um limite de ganho para as posições abertas. Então, quando atingir 25 dólares, eu quero que ele feche a posição que foi aberta. Então, vamos ver o comportamento. Ele encerrou aqui exatamente quando atingiu aqui os 25 dólares. Agora, eu pedi que realizasse o trade apenas se o spread fosse no máximo de 25 centavos. É claro que ele não vai executar aquele trade, tá? Por que ele não vai executar? Porque o spread do Bitcoin é maior do que 25 centavos. Olha só qual é o spread. Vamos ver aqui, 41 centavos, tá? Por essa razão, ele não executou o trade. Agora, se eu colocar que o spread pode ser de 50 centavos, aí é claro que quando chega lá, ele executa o trade normalmente. No pregão, você pode listar aqui todos os ativos que você quer que o robô analise, né? Porém, no backtest não dá para utilizar dessa forma. Você tem que informar o nome do ativo, tá? Eu disponibilizei aqui 10 campos para você informar o nome do ativo. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, eu quero Bitcoin, quero EURUSD, EUROJPY, vou colocar apenas Forex. Vou tirar esse daqui, USD CAD, CAD CHF. Beleza, fiz uma listagem aqui de alguns ativos para serem analisados. Perceba agora que quando eu inicio aqui o meu backtest, ele já lista aqui todos os ativos que ele vai analisar. Mas é claro que como nós estamos falando de ativos de Forex, dificilmente teremos aí uma variação de 10% no dia, né? Então nós temos que colocar aí números mais dentro da realidade. Então vamos falar aí de uma distância de, por exemplo, 2%, só para a gente poder analisar. Agora vamos iniciar. Então, olha só, ele já abriu um trade aqui em AUD USD, tá? Ó, nessa distorção aqui, tá? Ele pegou 2%, então já abriu. Vamos acompanhar. Opa, EUROJPY também abriu aqui em EUROJPY. Abriu um EUROZAR, olha, bem na máxima. E o USD CHF, bem na máxima também, né? Então, imagina, está analisando tudo ao mesmo tempo, chegou a pagar 70 dólares, olha só, ele está perdendo em algumas, ganhando em outras, né? Beleza? Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu quero determinar que ele não execute 4 posições, eu não quero 4, eu quero que ele faça no máximo 2 por vez, tá? 2 de compra ou 2 de venda. Naquele caso ali, ele já tinha 4 de venda, né? Então, perceba que, olha só, fez a quantidade máxima, ele não vai abrir mais posições. Eu não quero limitar a quantidade de posições e quero pôr uma meta. Se ganhar 50 dólares somando tudo, quero que encerre todas as posições. Não tem problema, basta configurar dessa maneira. Então, ele vai começar a fazer os trades. Ao atingir 50 dólares, ele encerra todas as posições porque bateu a meta que você tinha definido para posições abertas. E agora vamos ver aqui as últimas configurações que nós temos disponíveis. O básico, né? Número mágico, que é nada mais nada menos que a identificação do robô. Então, se, por exemplo, eu quero rodar um robô com o número mágico 1 e outro com o número mágico 2, mesmo analisando os mesmos ativos, eu posso? Posso, não tem problema nenhum. Um robô não vai atrapalhar o outro. Tá? Você pode analisar, por exemplo, a distorção a favor em um número mágico e contra no outro número mágico. Não tem problema, tá? Aqui você pode determinar a quantidade de contratos que você vai operar. Porém, o que ocorre? Se você, por exemplo, determinou 0.01, só que o ativo não permite que você opere 0.01. Ele tem que ser no mínimo 0.05. O que o robô faz para você? Ele ajusta a quantidade de contratos para o mínimo permitido naquele ativo. Então, ele vai ajustar para 0.05. Tá? Porque como você, muitas vezes, não vai saber o ativo que vai operar, porque você vai deixar para ler todos os ativos do MetaTrader, por exemplo, né? Aí você pode acabar configurando errado a quantidade de contratos. Então, para evitar isso, o robô ele ajusta para a quantidade mínima
de contratos que pode se operar naquele ativo, tá bom? Aí, mas é claro, né, que se você deixar na observação de mercado apenas os ativos que você quer operar, daí sim, se você souber ali a quantidade mínima, ele sempre vai entrar ali com a quantidade correta, não tem problema. Caso contrário, como eu falei, ele vai ajustar para você sozinho. E o que vem a ser essas 3 configurações aqui? Vamos começar primeiramente pelo delta para stop loss. Vocês lembram que nós falamos que a estratégia é baseada na distorção do preço em relação à média, né? E nós temos que definir o delta da distorção, né? Que é nada mais nada menos que a variação do preço. Então, se o preço subiu 2%, nesse caso aqui, eu executo um trade contra a tendência, né? Então, se ele subiu, eu vendo. Se ele caiu, eu compro, né? Quando eu coloco um delta de 1%, significa que, em relação a onde eu executei o trade, o meu stop será 1% de variação, tá? Vamos aqui, ó, para vocês entenderem na prática. Eu executei esse trade aqui com 2% de variação do preço, né? 87 mil pontos. Porém, o meu stop é a metade, então ele tem que ser em torno de 43 mil pontos, ó, tá? É onde é o meu stop, porque é 1% de variação, entendeu? O meu trade tem 2%, mas o meu stop tem 1%. Aí eu quero realizar o stop do tamanho da variação que aconteceu, tá? Então, vou colocar 2%. Olha só, eu entrei no trade porque o preço subiu 2% em relação à média. Só que se ele subir mais 2%, né? Aí sim eu vou stopar, tá? Porque o meu stop é 2% em relação aonde eu entrei no trade. O mesmo vale para o take profit. Se eu falar assim, olha, se eu estou executando um trade porque o preço distorceu 2% da média, eu quero sair se o preço voltar para 2%. Então, o que vai acontecer? Se ele retornar para a média, né, o meu take profit vai ser bem em cima dela. Olha lá. E o que vem a ser o delta para aumento? É aumento de posição. Então, se eu quero fazer aumentos de posição, tá? Preço médio, né, o famoso preço médio, eu posso dizer de quanto em quanto de variação do preço eu quero fazer esse aumento. Então, eu falo assim, olha, eu quero fazer um aumento a cada 0,5% de variação, tá? Eu posso fazer isso aqui, ó, sem problema nenhum. Então, cada aumento será realizado de 0,5 em 0,5. Então, nesse caso, se o meu stop é de 0,2, vai dar tempo de eu fazer, então, 3 aumentos, né? 3 aumentos até pegar no stop, entendeu? Já o take profit de cada um desses aumentos será de 0,02 em relação ao aumento, tá? Então, vamos ver aqui na prática como que se comporta, tá? Olha só, fez a venda, os aumentos são a mercado, tá? Então, o que vai acontecer? Se ele atingir ali mais ou menos esse ponto aqui, vai fazer um aumento. Mais ou menos nesse faz outro e nesse faz outro, tá? O take profit vai ser de 2% em relação a onde fez o aumento, tá? Então, é tudo em relação a onde ele fez o aumento. Já o stop loss de todos os aumentos vai ser no mesmo ponto da posição inicial, tá? Então, olha só. Ele fez aqui os aumentos e perceba que os alvos desses aumentos, olha só, são individuais, tá? Então, pode acontecer, por exemplo, dele fazer um aumento, o preço voltar aqui, sair no alvo daquele aumento. Se o preço voltar de novo para cá, ele faz o mesmo aumento de novo, tá? Sendo que os stops, olha só, são fixos, no mesmo local da posição inicial. E percebam o poder de reação aqui do robô, né? Ele pegou quando tomou essa disparada, ele pegou aqui a venda, ó, pegou a disparada para baixo, ele já pegou a compra também, né? Então, é muito ágil, muito rápido. Esse indicador ele é calculado dentro do próprio robô para ter ganho de agilidade, tá? Porque se for do jeito tradicional, ele acaba perdendo muita performance em cálculo. Aí, para analisar tantos indicadores, tantos ativos ao mesmo tempo, acaba não sendo uma boa prática. Agora, nós vamos falar sobre a cereja do bolo, tá? Que é os avisos no Telegram. O que seria isso? Então é o seguinte, imagine que você tem o robô analisando um monte de ativo ao mesmo tempo e ele te sinaliza no Telegram quando ocorre a distorção, por exemplo. Então, o que ele vai fazer? Se acontecer a distorção no ativo, ele vai te mandar, olha só, aconteceu a distorção na média móvel, daí aparece o tipo da média, né, o período dela,
qual o tempo gráfico, qual o nome do ativo. Se for uma distorção de baixa, é essa bolinha aqui. Se for de alta, é a outra. Daí, para você saber como que faz para configurar, né, o Telegram é simples. Você vai acessar o site, vai clicar em instruções e vai procurar aqui por Telegram, tá? Você vai ver que tem aqui ensinando como que você faz para configurar um Telegram. Você vai ter que criar um bot, criar um canal e pegar o ID do bot e do canal, tá? E colocar ali, ó, o ID do chat, né, e o ID do bot. E colocar aqui na configuração do seu robô. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Robô Spy. Ficou realmente fora da curva. Foi utilizado das melhores práticas possíveis para ganho de agilidade. E o robô assim é sensacional, tem muitos recursos muito bons mesmo, tá? Espero realmente que vocês tenham gostado. Desejo a todos bons trades e bons negócios.